Hi friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo que a gente está tendo aqui na página. Hoje a gente vai ter uma aula de pronúncia e o assunto principal, o assunto central da aula de hoje são as palavras que são muito parecidas, são quase idênticas, mas elas têm apenas um sonzinho as diferenciando, então elas são chamadas de pares mínimos ou em inglês minimal pairs. Se você não pode ver essa aula agora, salva aqui na bandeirinha porque o conteúdo está incrível, então salva para você assistir depois. E hello para todo mundo que já chegou aqui. A Rô já tá aqui, ó, a Rô foi a primeira a chegar. A Legiane, o Gustavo, Lucas, Vanessa. Gente, a minha garganta já começou a arranhar, mas eu acho que ela vai dar conta de sobreviver a essa live. Vamos fazer o seguinte, vocês já sabem então, né, que o esquema aqui é chamar mais pessoas. Vamos compartilhar essa live, vamos compartilhar essa aula, chamar outras pessoas para participar. Não é para sair apertando aviãozinho aleatório. Pensa em alguma pessoa que vai gostar de ser convidada para essa aula. Pensa em alguém que você conhece que está estudando inglês. Não tô falando? E que vai gostar desse conteúdo. Hoje a aula vai ser bem prática e eu tô querendo colocar vocês ao vivo aqui comigo. Ó, já recebi uma solicitação para entrar ao vivo comigo, hein? Será que isso é um sinal? Então já vai criando coragem aí, se você tem interesse de entrar ao vivo aqui comigo, pra gente bater um papo e você conseguir praticar as pronúncias comigo, já vai aquecendo aí a garganta pra não acontecer igual com a minha, né, que tá aqui falhando. Então é isso, tô querendo colocar vocês ao vivo aqui comigo pra gente ir praticando juntos. Vamos lá, vamos esperar, vou esperar vocês convidarem mais pessoas, vou esperar mais pessoas chegarem, pelo menos, ó, já tem 9, ótimo. Já pra gente entrar no assunto. Porque hoje eu não quero que a live demore muito não. Vamos ver, que a gente empolga também, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma live de 1 hora, sem exceder 1 hora. Hello, Felipe! Gente, então eu quero convidar vocês para um evento gratuito que vai começar na próxima segunda-feira. Serão 4 aulas de segunda a quinta-feira. Segunda, terça, quarta e quinta, às 20 horas. O evento se chama Projeto Quero Ser Fluente. As aulas são direcionadas, as aulas foram planejadas para ajudar quem está começando a estudar inglês ou quem precisa começar. Então, quem não sabe nada, quem acabou de começar, quem está começando, ou quem já tentou antes, mas sabe aquela, já estudei, mas esqueci tudo, estudei, mas não aprendi nada, esse tipo de sentimento. Então, esse evento, essas aulas foram pensadas para esse perfil de aluno. Se não é o seu caso, envie o meu perfil para alguém que você conhece que está começando e que pode se beneficiar desse conteúdo. O que eu vou ensinar nessas 4 aulas? Muito inglês e também vou passar aquele conhecimento necessário que todo mundo precisa para estudar direito. Sabe aquela coisa assim, eu não sei estudar, eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou estudando direito, se eu estou praticando as coisas certas. Então, esse tipo de direcionamento, principalmente para quem estuda sozinho, é muito importante de ter. Então, esse que é o objetivo dessas 4 aulas, dar um direcionamento, te mostrar como é que você vai estudar certo, estudar direito, o que você precisa fazer para conseguir ficar fluente. O nome diz tudo, né, gente? O projeto Quero Ser Fluente. Então, se você quer ser fluente, se você principalmente está começando agora, faz sua inscrição porque é gratuito. E agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Gente, então, nós vamos fazer aqui da seguinte forma. O Felipe já tá ansioso para o evento, né? Essa aula de hoje, agora, ó, acabei o meu convite, tá? Acabei o convite pro evento gratuito. A aula de hoje vai funcionar da seguinte forma. A gente vai trabalhar com palavras que são muito parecidas, mas elas não são idênticas. Elas têm um som que divide. Então, eu dividi as nossas palavras em categorias, né? Todas as que a gente vai trabalhar aqui no começo, o som que diferencia essas palavras são esses daqui. Esse vai ser o único som diferente, tá? Então, primeiro a gente tem que conhecer esses sons. Conhecer os sons. Obrigada, Robert. Obrigada por ajudar a compartilhar. Isso aí. Então, primeiro a gente vai conhecer esses sons para você treinar o seu ouvido, treinar a articulação, saber se você consegue realmente pronunciar esses sons. E aí sim, você vai poder
diferenciar essas palavras, você vai conseguir entender a diferença de pronúncia dessas palavras, né? Então, passa de cada vez. Gente, tô vendo que tá subindo um monte de foguinho aí. Obrigada quem tá mandando esse monte de foguinho. E eu vou aproveitar para dar um recado também. Quem tá aqui assistindo a aula, eu nem sabia que tinha como dar foguinho, viu? Dá coração, ela tá subindo 100 agora. Dá 100, dá coraçãozinho, dá foguinho, porque essas reações ajudam o Instagram a entender que vocês estão gostando da nossa aula. E aí ele começa a avisar outras pessoas que eu tô aqui ao vivo, tá bom? Então é isso, mandem coraçãozinho, mandem foguinho, compartilhem a live e chamem outras pessoas para participar. Então, mão na massa, friends. Olha só, a gente vai começar com esses dois sons aqui, ó, e tudo que vai acontecer aqui é com o apoio da transcrição fonética, porque vocês sabem que não existe nada melhor que a transcrição fonética para dar esse apoio que a gente precisa para pronunciar. Bom, e aí, o que vai acontecer? Cadê minha caneta? Esse primeiro som aqui, preciso da caneta para poder apontar. Toda vez que na transcrição fonética você encontrar um I maiúsculo, a gente vai estar falando de um som que é muito semelhante ao E, como na palavra seco, como na palavra dedo, como na palavra você. Esse E que a gente chama de fechadinho, esse E fechadinho com o chapéuzinho, né? E. Eu sei que é uma letra I, mas você vai reprogramar, né, a sua mente para produzir esse som de E quando você encontrar o I maiúsculo na transcrição. E quando você encontrar o I minúsculo na transcrição? Aí você vai ter o som I, como no português mesmo, tá? Vai ser o I do português. E eu sempre gosto de dar uma palavra de referência. Essa palavra de referência é sempre a mesma. Então, para eu te lembrar, né? Esse aqui é o som E, como em fish. A gente usa sempre uma palavra de referência no inglês. Para quem é aluno do curso Decifrando o IPA, que é o meu curso onde eu ensino em detalhes a você a usar o IPA, né? Eu disponibilizo um quadro com todos os sons do inglês e sempre tem uma palavra de referência. Então já fica fácil de você lembrar qual som que é, porque a palavra é sempre a mesma, ela tá lá naquela tabelinha super bonitinha, super organizadinha. Então é isso. Fish. E. Não é fish, não é I, porque o I é esse aqui. Essa palavra de referência é fish, que significa peixe. E a palavra de referência para esse som I, que é muito parecido com o I do português, só que um pouquinho mais prolongado, é a palavra tree, que é árvore. Tree. Tree. Então você percebe que é muito igual ao português, só que prolonga? Parece que você fica mais tempo falando. Então não é tipo tree. É tree. Tree. Tipo isso. Um pouquinho mais longo mesmo. Beleza? Então, você consegue diferenciar esses dois sons? Se eu falar aqui, ó, I. Você consegue ouvir que eles são diferentes? Fala aí comigo, porque não se pratica pronúncia só ouvindo, se pratica pronúncia falando. Então, fala em voz alta aí comigo. E, fish, I, tree, I. Conseguiu diferenciar? Se você já conseguiu diferenciar, você tá pronto para começar as aulas. Eu acabei de ver aqui que agora tá na hora da propaganda. É isso mesmo. Eu acabei de falar sobre o curso Decifrando o IPA, né? Ó, a logo dele que é bonitinha aqui. Esse curso, ele te ensina tudo que você precisa saber para dominar a pronúncia do inglês, usando o alfabeto fonético internacional. Para quem não sabe o que é o IPA, ele se chama, são as siglas, né? International Phonetic Alphabet, que é um alfabeto de sons que consegue te mostrar qual que é a pronúncia correta de qualquer palavra em inglês. Então, se você tem dificuldade de memorizar qual que é a pronúncia das palavras, se você olha uma palavra e não consegue lembrar da pronúncia dela de jeito nenhum, porque simplesmente não faz sentido, se você tem dificuldade de reproduzir a pronúncia de alguma palavra, o curso Decifrando o IPA vai resolver sua vida. Eu não gosto nem de falar que ele vai te ajudar, não. Vai te ajudar, não. Ele vai resolver os seus problemas com a pronúncia do inglês, porque ele realmente salva a vida e vocês vão ver uma amostrinha do que é usar o alfabeto fonético para ajudar com a pronúncia. Esse curso foi lançado na semana passada e com apenas uma semana de venda só aqui pelo Instagram, a gente já tem 33 alunos no curso e tem aluno do curso aqui, hein? Ó, é Dalika que fala, você tem que me falar o seu nome para poder te chamar pelo nome. Disse, estou amando o curso e tia Jerome, minha tia maravilhosa, um beijo. Tá aqui também na aula, aprendendo inglês comigo, tia Jerome maravilhosa. Marcelo também é aluno, ó que maravilha. Gente, então ele tá com
Liliane. Perfeito, Liliane. Então a Liliane falou que tá adorando o curso, olha aí, ó. Muito bom, muito gostoso ouvir isso da boca dos próprios alunos do curso, eu fico super feliz. E aí, como esse curso acabou de ser lançado, ele tá nesse preço super especial de lançamento, R$ 297 à vista, mas você pode dividir em até 12 vezes. Pode pagar 12 vezes, gente, nem R$ 30 a parcela, sai muito em conta. Só que se você parcelar em menos vezes, os juros vai ficando menorzinho, então vale a pena consultar, tá bom? E esses juros não sou eu que coloco, é a própria plataforma que a gente usa para vender, viu? Mas vale muito a pena porque o curso tá maravilhoso e vai ficar cada vez melhor, porque eu tô cheia de ideia aqui pra já ir acrescentando aulas nele. Então, a gente trabalhou aqui, eu mostrei pra vocês os dois sonzinhos iniciais, né? Antes do momento propaganda, E, I, e agora a gente vai ver o nosso primeiro par mínimo. Vamos ver o que a Rô falou antes da gente entrar. Sou aluna do curso também, simplesmente maravilhoso, um dos melhores investimentos que já fiz. Ai, eu quero printar. Ai, eu vou printar. Ai, printei. Salvar, gente, esses comentários lindos, maravilhosos aí de vocês. Bom demais. Fico muito feliz, porque assim, eu sei que o curso é incrível, ele é maravilhoso mesmo. Eu pensei nele, pensei em tudo, em todos os detalhes. Então é muito legal ver essa confirmação vinda de vocês. Bom demais, fico toda feliz. Bom, gente, então é isso. O link tá na minha bio, viu? Pra você se matricular no curso. Qualquer coisa, também qualquer dúvida, é só me mandar mensagem pro DM que eu esclareço tudo. Então, o nosso primeiro par mínimo são essas duas palavrinhas aqui, ó. Fill e feel. Então, você já sabe que esse símbolo aqui representa o E de dedo, de você, né? E esse aqui é o I de ilha. Então, eu quero que você ignore a escrita, porque a escrita vai te colocar em maus lençóis. Onde tem letra E, eu tô pedindo para você fazer um som de I. Onde tem letra I, eu tô pedindo para você fazer um som de E. A escrita do inglês te induz ao erro. Ela não faz sentido, ela é caótica, ela é confusa. Por isso que você precisa desse apoio aqui, porque independente da situação, independente da palavra, isso aqui sempre vai ser E, como em fish, e isso aqui sempre vai ser I, como em tree. Entende como que sua vida fica resolvida nessa hora? Não tem margem para erro. Não tem como você errar se você conhecer os símbolos fonéticos. Então, repete aí comigo. Fill, que significa encher ou preencher. Sabe o refill que a gente tem? Vem daqui, vem da palavra refill, reencher ou preencher novamente, né? Então, fill the bottle of water, enche a garrafa de água. E feel é sentir. Lembra que é muito importante você marcar esse L aqui no final. Eu sempre falo, marca o L, porque você não vai falar feel, tá? Não é feel e não é feel. Não é isso. Você vai buscar colocar a sua língua aqui atrás dos dentes, como se você fosse falar lá. Só que você não vai usar essa vogal, tá? Não vai colocar o A no final. Você já vai parar no L. Feel, Conseguiu marcar o L? Ó, o Felipe explodindo cabeça. I igual a E igual a I. Nessas palavras, tá? Porque não é sempre assim, não. Outras palavras pode ser outra coisa. Tem a menor lógica. Muito bom. Primeiro parzinho dominado? Então, palavras muito semelhantes, apenas um som diferenciando. Outro parzinho mínimo que a gente tem com esses mesmos sons aqui diferenciando é hit, que significa acertar, né? Golpear, coisas desse tipo de acertar. De um golpe mesmo, hit, ou pode ser uma música que faz muito sucesso, é um hit. E também a palavrinha heat, que é esquentar, ou talvez dependendo do contexto pode ser calor, não sei, deu um branco agora. Então, acho que sim, feel the heat, sim, calor. Então, observa aqui na transcrição fonética, o mesmo caso daqui, ó, feel, hit, heat. Estão vendo que tem uma previsibilidade? Estão vendo como que é incrível essa previsibilidade? Aí olha só, aqui quem fez o som I são duas letras E juntas, né? Aqui já não é isso lá, isso aqui é a letra E e a letra A juntas. Sempre a letra E e a letra A vão fazer som de I? Não, tem nada disso, tem nada de sempre. Quando você fala de pronúncia em inglês, a palavra sempre é proibida. Então, repete aí comigo para você fixar essas pronúncias. Hit,
Mira lá no E de você, mira lá no E de dedo. Hit, hit e heat, heat. E eu quero que você tenha atenção aqui. Você vai apagar esse A, tá? Esse A tá fazendo vários nadas aqui nessa palavra. Não tem papel nenhum aqui, só para enfeitar. Então, não é heat. Não busca fazer um EA ou IA. Não tem nada disso. Olha pra cá que você não vai ter dúvida. Olha pra cá que você vai ter certeza do que falar, tá? Um traço da pronúncia do American English padrão, né? Que é inclusive o sotaque que eu abordo no curso, no Decifrando IPA. Esse T, ele pode não ser explodido. Então, você pode falar hit. Você observa que minha língua encostou aqui atrás dos dentes, ó? Hit. Só que eu não faço T, eu não faço a explosão. Lembrando que não é que você não pode explodir. Não é que se você falar hit, tá errado. Não. Muitos falantes nativos de inglês explodem sim. Depende da hora, depende se a pessoa quer explodir ou não. Né? Então, se você não ouvir essa explosão, normal, acontece bastante. Hit, he. Hit, he. Mas a gente coloca a língua ali, porque se tiver outra palavra depois, isso pode influenciar e tudo mais, tá? Repetiu aí comigo? E vai criando coragem. Vamos ver aí quem é que vai entrar ao vivo comigo daqui a pouco para vocês pronunciarem comigo, hein? Ah, mais um detalhe. Na transcrição fonética, a letra H sempre vai representar o R, como na palavra rato, tá? Sempre. Então, na transcrição, a gente pode usar a palavra sempre. Na escrita, um pouco perigoso. Beleza? Então, esse aqui é acertar ou uma coisa que está fazendo sucesso e hint, calor. Vamos para o próximo par mínimo, ainda com esses dois sons. A gente tem aqui primeiro slip, slip, slip e sleep, sleep, sleep. A palavra slip significa escorregar, a primeira. E a segunda significa dormir. A gente tem um desafio muito grande no início dessas palavras, independente do sonzinho que diferencia elas, né, como par mínimo, que é esse início aqui. A gente tem muita vontade de colocar um i no começo, de falar is, um i no começo e um i no final, né? A gente tem vontade de falar sleepy. Não, não tem i nem no começo e nem no final. Observa, se quando você vai falar inglês, se você coloca isso, principalmente quando você está pensando, eu durmo 8 horas por noite. I sleep 8 hours a night. Tira esse do final. Você tem que travar no P. Sleep. Tá, ok? E o desafio do começo é essa transição aqui de S para consoante. Uma transição que não existe no português. Começar palavras com S e consoante, e você coloca um izinho aqui no começo para ficar confortável para você. Você nem percebe, tá? Que você faz isso. Seu cérebro aqui não dá conta, né? Conscientemente. E faz esse processo inconsciente. Então eu quero que você engane o seu cérebro aqui. Eu chamo isso de a técnica do sim. Quem já assiste as minhas aulas aí já tá ligado que é a técnica do sim. Se tiver aluno novo aí, vai poder aprender agora. Então você vai enganar seu cérebro, vai fingir que você vai falar a palavra sim. E você prolonga o som de S. No meio desse som de S, você vai mudar de ideia, falar, cérebro, mudei de ideia. Não vamos falar sim, não. A gente vai falar slip. E aí você muda para o som de L. Slip. Fala com ele com a palavra sim. E depois você reprograma e muda para o L. Deu para pegar? Deu para pegar a ideia? Então, slip. Porque SI, ele sabe como fazer. Ele só não sabe como fazer SL ainda. Então você usa essas técnicazinhas aí para ludibriar ele, para enganar ele, e aí rapidinho ele vai pegar o jeito. Beleza? Então olha só, é muito importante você saber diferenciar esses sons aqui, porque você pode pronunciar palavras totalmente diferentes. Imagina se você quer falar a palavra... você quer falar a palavra encher e você fala fio. Porque tem um i aqui, fio. Você falar fio sem marcar o L, vai parecer que é poucos, né? F-E-W, fio é outra coisa. Supondo que você já está marcando o L. Se você errar só o som de E, você pode querer falar encher e falar sentir. É muito diferente, né? Então, feel. Você pode querer falar acertar, golpear, dar um golpe e falar esquentar. Você quer falar hit e falar heat, porque tem uma letra I aqui. Então, não, lembre que você vai buscar um som de E. Você pode querer falar escorregar, slip,
E você fala sleep, porque você vai pronunciar como se fosse a mesma palavra, né? O mesmo som, só o som de I, porque tem uma letra aqui te enganando. Então, muita atenção nessa hora, porque pode causar problemas na comunicação, sim. Mais um parzinho mínimo. Ai, olha só, Felipe, já se antecipando para os problemas. Seria tipo isso, ó. I feel good today. Se você colocar um som de I aí, né? Não faz sentido nenhum essa frase. Se você falar I feel good today. Errado. I feel, eu me sinto bem hoje. Então, essa aqui, ó, com 2 S. I feel good today. Beleza? Vamos para o nosso próximo par mínimo, friends. A gente tem aqui a palavra still. Então, começando com o E, né? I maiúsculo, representação de E, como em você. Still, marcando o L também, ó. Esse mesmo L que eu te ensinei a marcar aqui, você vai marcar aqui. Que ele tá aqui é para ser pronunciado, ele não tá aqui para virar U, não. No português, o L no final das palavras vira U. No inglês, não. Você não vai fazer isso no inglês, não. É que não tem U aqui, ó. Não tem U. Então, não é still. Não, é still. Still. Que significa ainda. Steal é roubar. E aí, mais uma vez, você vai ficar ligado para não fazer essa transição de EA. Steal ou steal. Nada disso. É um som de I apenas, seguido logo depois do som de L bem marcadinho ali em cima. Still, steal. Still, ainda. Steal, roubar. Beleza? E esse aqui, gente, chegou a hora do mais temido. Tem muitos alunos que, de verdade, não sabem qual é a diferença desses dois sons. Ah, tá, eu entendi que tem uma diferença, mas eu não sei qual é. E na hora de falar, eu tenho medo de achar que é um e acabar saindo o outro. Então, agora que você já conhece esses dois sons e você já praticou esses sons com várias palavras, você vai ter muito mais segurança para conseguir diferenciar esses dois aqui, porque é a mesma diferença das palavras anteriores. Então, essa aqui, que é a que a gente não vai traduzir, que significa cadela, ela é pronunciada com o som de E. Então, você vai pensar na palavra você, vai pensar no E de dedo, tá bom? Bitch, bitch. Tem muita gente que fala assim, já vi altos vídeos explicando, ou você tem que sorrir, na palavra praia você tem que sorrir. Gente, não tem nada disso. Você consegue sorrir falando essa e falando essa, você consegue não sorrir falando essa e essa. Não é sobre a abertura dos seus lábios, é sobre a altura da sua língua, principalmente, né? Como que a sua língua se comporta lá dentro da sua boca, um processo que para você é totalmente automático e você não faz isso conscientemente. Você não faz isso pensando, agora eu vou subir a língua, agora eu vou abaixar. Ninguém pensa isso. Você faz isso desde que você nasceu e é completamente automático, tá? Por isso que eu já estou te dando uma referência do português. Inclusive, não é idêntico, não é o mesmo som, tá? Se você for pegar uma transcrição da palavra você, não vai ser esse símbolo aqui, né, do português, só que é muito próximo. No quadro das vogais, elas estão uma do ladinho da outra. Então, a mandíbula cai um pouquinho mais, a língua desce um pouquinho mais, é muito sutil. Então, se você mirar no E do português aqui, vai rolar, vai dar certo. Então, eu vou provar que esse negócio do sorriso não tem nada a ver, isso é por invenção de moda. Olha isso. Bitch, beach. Falei as duas com um sorriso daqui e aqui. Agora eu vou falar as duas séria. Bitch, beach. Sabe, não é sobre a abertura dos lábios. Tem muitos sons que tem muito a ver com a abertura dos lábios. Nesse caso aqui tem muito mais a ver com a altura da língua, como sua língua está posicionada lá dentro da boca. Fez sentido? Então não precisa ter medo. Quando você for falar o palavrão, espero que você nunca fale isso, mas caso você queira muito falar o palavrão, você vai mirar, vai lembrar do E de você. Você sabe fazer esse som. Não é um som novo que você tem que aprender. Você já tem noção disso, tem noção perfeita disso. Você só não está acostumada a olhar para uma palavra onde tem a letra I e fazer esse som de E. Mas a partir do momento que você condicionar o seu cérebro, que o seu cérebro acostumar, que toda vez que ele encontrar esse izinho maiúsculo, ele vai buscar o som de E, aí vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então repete aí em voz alta comigo. A primeira vai ser bitch,
E, ó, você, e. Não olha pra cá, hein? Se você olhar pra cá, você pode ter problema. Mira aqui e mira no E de você. Bitch. E aqui na de baixo, beach. Pode prolongar. Falei no começo da live, né? Você passa mais tempo falando ele. E, beach. Deu pra pegar? Vamos aprender, então, mais um símbolo fonético, mais um símbolo do IPA. Então, quando você encontra o T junto desse S compridão, esses dois símbolos juntos, esse aqui é o T, esse aqui, esse S é o SH. Quando você junta os dois, você tem o quê? Um T, como na palavra tchau. Tchau. Então é bitch e beach. Não é um som de T, por exemplo, bit é outra palavra. Bit existe é um pouquinho. Just a bit. A bit. Então seria um T. Aqui você vai mirar então na palavra tch, no som tch, como na palavra tchau. Beleza? Toda vez que encontrar esse símbolo aqui, então na transcrição fonética, é esse som. Tch. Já vai fazendo anotação, viu? Anotar essas coisas é muito bom. Ou então faz o curso, que tá tudo mastigadinho lá, tudo anotado pra você. Recomendo, inclusive, a segunda opção. Não anota não. Faz o curso Decifrando o IPA. Que já tem as apostilas prontinhas, tudo explicadinho, tudo anotado. Você não precisa anotar nada. Aí, olha que legal. O nosso próximo par mínimo, que também confunde muito, também dá medo em muita gente na hora de pronunciar, ele tem justamente esse som aqui anterior, ó, só que sozinho. Agora ele não tá junto do T. Repara que vocês estão vendo a diferença? Vou deixar os dois aparecendo juntos aqui, ó. Aí, ó, perfeito. Aqui tá o T e o S compridão juntos, né? Aqui tá só o S compridão. Então, aqui, repete comigo. Tch, 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 como em tchau. Aqui é shh, como em xícara, tá? A palavra em inglês que representa ele, deixa eu olhar aqui na minha cola que eu esqueci. Acho que é shower. Não, cadê que eu enxergo agora? É isso. Shower. A tela do computador tá meio longe de mim, mas eu consegui. Então, a palavra de referência que eu coloco para esse aqui no inglês é chess, que é xadrez, chess, e esse aqui, shower. Beleza? Vamos resolver, então, esse parzinho mínimo com essa diferença dos sons de I. Esse aqui primeiro vai ser shit. Ó, gente, não tem nem mais o que ficar falando. Você já sabe de cor e salteado que isso aqui é E, né? Então, vai mirar no E de você. Shit, shit, shit. Esse é o palavrão. Esse é o que significa merda. Shit. E. Aqui você vai prolongar o I do português, como em ilha. I, sheet, sheet. O que significa esse sheet aqui? Ele pode ser folha, você fala sheet of paper. I need a sheet of paper. Preciso de uma folha de papel, a sheet of paper. E também pode ser lençol, bed sheets, bed sheets. Então, pode ser, você pode viver situações muito engraçadas se você trocar esses dois aqui, né? Imagina se você quer estar no hotel, sei lá, você quer pedir um lençol e você pede merda. Já cansei de ver vídeo de piada, né? De essas coisas que o povo faz, grava, coloca no YouTube. I need shit. Não, I need sheet or sheets. Não preciso de lençóis. Se você falar coisa errada, você pode ver uma situação bem engraçada que vai render risadas. Hello, Adson! Bem-vindo, welcome! Dominado esse parzinho aqui, então. Então, o palavrão merda que você, né, vai procurar evitar é esse primeiro com o som de E. Shit. E esse aqui, I, que significa folha ou lençol. Sheet, sheet. Dominado, friends! Hora da propaganda! Eu nem tô precisando colocar propaganda aqui, porque toda hora eu tô mencionando o curso. Então, ó, eu tô falando toda hora, gente, porque fica entrando outras pessoas, né? Então, eu quero que todo mundo saiba. Algumas pessoas saem, outras vão entrando, outras ficam do começo até o final, porque eu sei que tem muita gente aí que fica do começo até o final. Mas, para quem não conhece o meu curso Decifrando o IPA, ele te ensina a como entender a transcrição fonética para que você pare de sofrer com a pronúncia do inglês. Ele resolve todos os problemas de pronúncia. Ele é um alfabeto de sons
que te entrega de bandeja a pronúncia de qualquer palavra em inglês. Nosso preço especial de lançamento, R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 28,94, nem R$ 30 a parcela desse curso. O link está na minha bio. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem por DM que eu tiro todas as suas dúvidas. Gente, vamos! Quem vai entrar aqui ao vivo para pronunciar comigo? Vamos colocar alguém ao vivo aqui? Ó, dica valiosa. Realmente, Matheus, essa dica é valiosa. Sheet. Prolonga esse I. Ó, não recebi nenhuma solicitação ainda, hein? Se ninguém quiser entrar também, ó, sem pressão, tá? No pressure. Mas se vocês quiserem entrar, tem um botãozinho aqui embaixo, que é a solicitação para vocês entrarem ao vivo comigo. Se alguém solicitar, eu coloco vocês para dentro, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui, eu não sei se só o delay, não sei se não chegou nenhuma solicitação ainda por causa do delay. Mas enfim, a gente já acabou todos os pares mínimos com os sons de I. Querem fazer uma revisão? Vou fazer uma revisão rapidinha. Não chegou nenhuma solicitação, vou fazer uma revisão então. Vou falar rapidinho, todos um seguido do outro, hein? E vou falar a tradução também. Fill, feel. Encher, sentir. Hit, heat. Golpear ou golpe e calor. Ó, você vai pronunciando em voz alta comigo, hein? Não quero ficar falando sozinha aqui, não. Eu falo daqui, você fala daí. Slip e sleep. Escorregar e dormir. Still, steal. Still significa ainda e steal, roubar. Bitch, beach. Bitch é a cadela e beach é praia. Shit e sheet. Shit é merda e sheet pode ser folha ou lençol, beleza? O Wilton deixou uma dúvida sobre o curso. O curso tem horário fixo? Wilton, ótima pergunta. Inclusive, eu vou falar mais essa informação. O curso é gravado, as aulas são gravadas, então não tem horário fixo. Você pode fazer as aulas quando você quiser e quantas vezes você quiser. Eu dividi o curso de um jeito muito interessante, que eu coloquei uma aula para cada som. Então, eu tenho uma aula só ensinando a fazer o som do F. Ah, mas ele é igual ao português. Mas ele está em posições no inglês que ele não faz no português. Então, você precisa praticar mesmo assim. Uma aula só ensinando o som do TH. Então, ai, nossa, eu esqueci como é que faz o som do TH. Você vai lá e assiste aquela aula. Então, é muito prático nesse sentido, né? Muito didático nesse sentido. Você pode fazer as aulas quando você quiser. Ok? E tem área para dúvida também, área para comentário, né? Então embaixo de cada aula tem uma área para você deixar os seus comentários. Enfim, tudo lá na plataforma. Beleza? Se forem surgindo outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, tá? E o link para você adquirir o curso tá na minha bio. É só entrar no meu perfil e clicar no link que tá lá na minha bio. Já entrei em roubada. Esse curso não é. Isso aí. Ai, é Liliane. Liliane. Não é roubada, não. Ah, e outra coisa, gente. A gente oferece 7 dias de garantia, viu? A gente faz as vendas do curso pela Hotmart. A Hotmart é uma plataforma super confiável. Ela é usada no mundo inteiro. A maioria dos cursos que você compra online são pela Hotmart. Então, nesse período de 7 dias, eles nem me entregam o dinheiro, pra você ter uma noção. Você compra o curso, você pode assistir as aulas que estão disponíveis, pode explorar, pode inclusive deixar a dúvida lá que eu respondo, e aí sim, 7 dias falar, acho que não é muito o que eu queria, ou enfim, não gostar, não tem essa possibilidade. De repente você tá sem tempo, não sei, mas não gostar não tem como. E aí o que você faz? Você solicita o seu reembolso e a própria Hotmart ela te devolve todo o seu dinheiro. Se comprar pelo cartão, o estorno vai direto no cartão. Enfim, é super seguro também nesse sentido, né? Você pode ir lá, ver de qual é, experimentar. Se por acaso não der certo, né, não for o seu estilo, você pode solicitar o reembolso, tá bom? Então, é super seguro. Vamos para o nosso próximo... para os próximos sons. Então, a gente já trabalhou com vários pares mínimos até agora, né? Só que todos esses pares mínimos foram com esses dois sons aqui, ó. E esses dois aqui eram os únicos sons diferenciando.
E agora a gente vai entrar aqui nesses sons. E aqui a gente entra na polêmica do TH, né, Brasil? Essa polêmica do TH é polêmica por quê? Porque esse é um som que não existe no português, é o som da linguinha entre os dentes. Então tem muitas pessoas que se sentem desconfortáveis, talvez, expostas em colocar a língua para fora. Mas, gente, do fundo do coração, não é estranho. É um som qualquer que todo mundo faz, é um som como qualquer outro. Se você não faz esse som, você pode ter problemas na sua comunicação. Talvez não, talvez as pessoas vão te entender, talvez o contexto vai ser responsável, né, pela compreensão, vai te ajudar na compreensão. Pode ser, mas o meu ponto é, não custa nada você praticar esse som. Não tem por que você não querer fazer ele, porque ele é só mais um som que existe no idioma, né? E pode parecer desconfortável no começo, eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu já vi 200 aulas. Você pode ver 1000 aulas, você tem que praticar, ficar ouvindo as pessoas falando, ficar vendo a língua das pessoas para fora, não vai colocar a sua língua para fora. É você que tem que pegar a sua linguinha, colocar aí no meio dos dentes, soprar, e você tem que fazer essa prática. Porque quando você pratica, fica natural. Quando você pratica, fica automático. E vai deixar de ser ai meu Deus, o TH. Não, é só mais um som. Vamos praticar então? Linguinha entre os dentes sem apertar. Se você apertar, não vai ter espaço para o ar sair. E o que você quer? Que o ar saia. Né? O único jeito de produzir um som é com o ar saindo. Se o ar não sair, não tem como fazer som nenhum. Já parou para pensar nisso? Então, vamos deixar essa pressão aqui dos dois dentes na língua bem fraquinha, né? Pouca pressão, na verdade. Então, vamos aí comigo. Você tem que soprar, tem que sair. E não é a metade da língua, não precisa colocar a língua inteira para fora, não é isso? É só a pontinha. É isso. Quando a gente coloca, em vez do TH, né? Quando você vai para sua zona de conforto, fala, não quero praticar, não vou praticar, vou fazer um F no lugar. Você coloca um som que não existe. Ei, amor! Vi que você estava aí. Você coloca um som que não existe na palavra. É outra coisa. Mas parece. Na sua cabeça parece. Na minha também. Talvez na cabeça de outras pessoas pode não parecer e as pessoas podem não entender o que você está falando por causa dessa substituição do som. O meu conselho é, pratica, fala aquela frase que eu adoro, seu filho sabe sambar. O ideal é você praticar com palavras do português primeiro e depois partir para o inglês. Seu filho sabe sambar. Você não sabe do que eu tô falando. Isso é uma aula de inglês, é uma aula de pronúncia. E esses daqui são os símbolos fonéticos. Eu uso um alfabeto de sons para te ensinar a pronúncia do inglês. Então, esses símbolozinhos aqui, cada um deles representa um som do inglês, beleza? Então, friends, voltando aqui, né? A gente tava te ensinando como fazer o som do TH para falar os nossos pares mínimos aqui. A palavra de referência que eu dou para esse som é a palavra think, que não é, spoiler alert, não é think. Pensar em inglês não é think, é think. Já o som do F é igual ao do português, que eu coloco como na palavra aqui de referência a palavra flower, beleza? Então vamos conhecer os nossos pares mínimos. Eu já me adiantei aqui e coloquei 3 aqui só pra gente começar. Não tá dando. Acho que deu. Então, se em vez de colocar o som do TH, você substituir ele por um som de F e você quiser falar, por exemplo, morte. Morte é death. E você substitui por um som de F, você fala surdo. Deaf é surdo. Então, as palavras não tem nada a ver. Você troca esse som. Então, repete comigo. Deaf e death. Tranquilo, né? Não tem nada de EA, viu? Esse Ezinho aqui representa o E de café. Que no inglês eu uso como referência a palavra egg. Dominado aqui,
Aí eu já me adiantei e trouxe um outro caso de substituição que a gente costuma fazer. Às vezes onde tem TH a gente coloca o som de T para substituir, né? Não vai rolar também, senão você vai falar a palavra debt. Então se você quiser falar death, que é morte, e falar debt, você vai falar débito. Que também tem esse B mudo, olha que bonitinho, aqui dá pra você perceber que é debt e não debit, por exemplo. Esse B aqui tá só enfeitando, tá fazendo vários nadas. O som de morte parece dead, não parece, na verdade não tem nada a ver, só se você estiver falando desse aqui talvez, que é seria um outro par mínimo também. Na verdade, esse aqui é o né? Dead é com D. Não sei, se você estiver falando desse, também não é o mesmo som, tá bom, Robert? É um outro som que é o som de cat, de gato. Então, dead, cat, e aqui death com E. Beleza? Que seria a palavra dead, né? Morto. Isso aqui é morte, morto é D-E-A-D. Isso, D-E-A-D. Com esse som, dead. E dad, que é papai, com o som de A de cat. Já entramos em outro par mínimo aqui. Que nem está na aula, inclusive. Eu acho que ele não está na aula, não. Beleza? Percebeu? Sentiu a importância de você fazer o som correto, friend? Vamos retomar mais uma vez esse trio aqui. Nem é um par mínimo, não. Esse aqui é um trio mínimo. Então, a gente tem deaf, que é surdo. Death, que é morte. E debt, que é débito. Aqui isso fica óbvio, fica muito claro. Esses dois sons do início são idênticos, esse som do final é um som diferente para cada palavra. Pegou? Vamos para mais um par mínimo com esses dois sons. A gente tem aqui agora dois verbos no passado. Esse primeiro aqui é fought, que é o passado de fight, que é lutar. Então, fight, lutar. Fought é lutei, por exemplo. Antes de continuar, deixa eu responder a pergunta do Felipe. Esse é do deaf tem no português? Felipe, esse aqui é o é de café. Então, tem no português, sim. Esse aqui é a referência que eu dou nele. A referência que eu dou para esse som do inglês é a palavra egg, e no português a gente tem como em pé, café, tá? O mesmo som. Então, voltando aqui para fought e thought. Fought é o passado de fight, então eu lutei, I fought. E aqui a gente tem thought, que é o passado de think, que é eu pensei. Ô, gente, o que eu já vi de pessoas querendo falar isso aqui e falando isso aqui, não tá escrito. E na hora, assim, a gente entende, pelo contexto a gente entende, mas na hora, por 1 milésimo de segundo, dá uma bugada. Eu já vejo a pessoa dando umas porradas ali. Ai, não, ela tá falando que ela pensou, ela não tá falando que ela lutou. Entendeu? Então, se esse é o seu caso, pratica essa pronúncia do TH. Sua língua não vai cair. Não vai ficar a pontinha dela caída no chão. Ela vai voltar pra dentro depois e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Então, fought, eu lutei, I fought. Thought, eu pensei, passado de think. Então, aqui na transcrição fonética fica bem clara essa diferença. Não é o mesmo som. Se você colocar esse som aqui, você vai estar transformando a palavra em outra coisa. E aí, caso você não conheça, esse símbolo representa o O de avó. Então, ele também existe no português. O. Marcelo, repetir o quê? Escreve aí pra mim o que você quer que eu repita. Eu falei várias coisas. A minha vídeo, né, chega com um pouquinho de delay pra vocês. Então, eu não sei exatamente o que você quer que eu repita, tá? Então é isso, olha só que interessante. GH aqui nessas duas palavras, completamente mudo, completamente silencioso, não é pronunciado aqui. Então você tem 3 sons apenas, nas duas palavras são 3 sons. F, O, T e F, O, T. Fought, thought. Beleza? 2 palavras completamente diferentes. Vamos para mais um par mínimo.
Gente, eu que não sei o que é fin. Eu fiquei de olhar essa palavra e esqueci. Agora aqui, ó, no meio da live, não sabe o que é a palavra. Deixa eu jogar aqui, não. Ó, Marcelo falou o que é que ele precisa. Pronúncia de FOT. Vamos lá, vamos na pronúncia de FOT. Marcelo. Ah, barbatana. Fina é barbatana. Já tá explicado o que eu não sabia o que era, né? Então, vamos repetir aqui então pro Marcelo. Essa aqui... Ah, entendeu? Acho que eu acabei falando depois de novo, né? Thought, thought. Eu sempre falo mais de uma vez. Ó. Antes de chegar na explicação dele, o vídeo já tinha chegado lá. Então, aqui nas palavras, esse outro par mínimo que a gente tava, fin e thin. Fina, então, é barbatana, nadadeira. Esse primeiro, você vai começar com som de F, normal, F do português. Olha quem tá aqui, nosso amigo E, que eu falei que é muito parecido com o E de dedo, E de você, do português. Então, I maiúsculo na transcrição, você vai mirar no E. Fin, não é fim, ó. Você vai querer não pronunciar esse N, porque é o que você faria no português. Você vai querer ignorar esse N, então marca ele. Tem que forçar nessa hora, tem que forçar a barra, tem que ser bem consciente. Fin, n. Marca esse N aí. E aqui, thin. Thin significa magro ou magra, adjetivo, né? Então, thin. Tá conseguindo? Ó, se você não estiver falando em voz alta aí, você vai estar perdendo seu tempo aqui, porque tem que pronunciar, tem que ouvir o que eu tô falando e imitar. Tem que produzir inglês. Pronúncia não se pratica só ouvindo, pronúncia se pratica pronunciando. Parece óbvio, mas é bom lembrar, né? Então, deu certo esse aqui, guys? Fin, barbatana ou nadadeira. Thin, magro. Lembrando de marcar esse N. Um outro par mínimo que eu achei bem interessante, esses dois aqui, ó, first e thirst. Então, se você quiser falar thirst, que é sede, e substituir o TH pelo F, que é uma coisa natural que a gente tende a fazer mesmo, você vai falar primeiro. First significa primeiro. First e thirst. Nada a ver uma coisa com a outra. Aqui você vê que a pronúncia é toda igualzinha, ó. É um par mínimo, a palavra é quase idêntica, exceto por esse som. Agora você entende, né? Você olha aqui para a transcrição e você entende o que é chamado de par mínimo. Porque par mínimo é sobre a pronúncia, não é sobre a escrita. As letras aqui da palavra escrita tem nada a ver. Você olha para isso aqui, isso o quê? Essas palavras são quase idênticas? Não, elas são muito diferentes, né? Na verdade, esse caso aqui não, é só as primeiras mesmo, tá bom? Péssimo exemplo para falar disso. Essas daqui são bem diferentes. Cadê? Essas são bem diferentes, a escrita, essa aqui também. Ótimo. Foi um péssimo momento para falar aquilo. Enfim, o que eu estava dizendo aqui, pronúncia, o conceito, né, de par mínimo tem a ver com a pronúncia, com a fala. Então, a pronúncia é idêntica, exceto por um som. Aí você consegue ver isso bonitinho aqui, ó. First e thirst. Beleza? Olha, o que eu tenho agora é um convite para o projeto Quero Ser Fluente. Eu falei sobre ele no comecinho da nossa live, mas sempre tem pessoas entrando, pessoas novas chegando na live. Então, para quem não estava aqui e não viu o meu convite, o projeto Quero Ser Fluente vai ser 4 aulas gratuitas, tá? Esse aqui é 100% free. Vai começar na próxima semana, vai ser segunda, terça, quarta e quinta, às 20 horas. Ele vai ser ao vivo, então eu estou animadíssima, porque essa é a primeira vez que eu vou fazer uma maratona de live, assim, segunda, terça, quarta e quinta. Eu tô empolgadíssima. Inscrição gratuita, tem link nos stories para vocês se inscreverem. Ou então, me manda mensagem depois, tá? Projeto Quero Ser Fluente. Para quem que serão essas aulas? Para quem está começando a estudar inglês, para quem precisa começar a estudar inglês, ou para quem já estudou antes, mas não saiu do lugar. Sabe aquela sensação de que você tem, estudei, mas não valeu de nada, não aprendi nada?
É isso, é esse perfil que eu quero ajudar nessas aulas gratuitas do projeto Quero Ser Fluente na semana que vem, a partir de segunda-feira. Então você coloca na sua agenda, segunda, quinta, às 20 horas, ao vivo, no YouTube, 100% gratuito. Vamos entender esses paranauê de ficar fluente em inglês. Vou te contar tudo o que você tem que fazer. E o que você não tem que fazer também, o que você não deve fazer, né? A gente vai entrar agora, friends, continuando a aula, em outros sons. Então, esse aqui eu tinha feito a comparação com o som de F, né? Gente, tem uns fiozinhos tão rebelde aqui, ó. Ai, consegui esconder eles. Pronto, agora tá disfarçado aqui no meio. Tá muito rebelde esse cabarre voltou. Ah, não acredito. Isso, muito bom. Então, esse aqui é o que a gente já tinha visto nas palavras anteriores, nos pares mínimos, mas muitas vezes, em vez de a gente substituir ele por um som de F, por um som de F, a gente substitui ele por um som de T, o que eu acho muito grave. Substituir pelo som de F eu acho até ok, porque, vamos lá, parece, né? Tem um pouco de semelhança. O som é muito próximo. Agora, isso aqui, gente, eu preciso ser muito honesta. Eu preciso ser muito honesta com vocês. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Você compromete a palavra. Você transforma esses dois sons. Que era pra ser, você coloca um T. E por que você fica com vontade de fazer isso? Porque tem uma letra T aqui na escrita. Seu cérebro a vida inteira viu o T na escrita e falou T. De repente não é mais. Então, ele faz isso de forma automática e tudo bem, tá? Não precisa dar chicotada nas suas costas por causa disso, não. É só você reprogramar esse trabalho mental aí de substituir, né? De colocar um som de T quando você vê um TH. Então, imagine isso aqui como se fosse uma unidade, como se fosse uma coisa só. Não a letra T aqui, it's not about the T. Isso aqui não tem nada a ver com a letra T. Isso aqui é sobre TH. Vira uma outra coisa, uma coisa à parte. Um organismo novo. Beleza? E aí vamos entender o tipo de risco, né, que você corre ao substituir o som de TH pela letra T. Então, quando você vai falar thank you, que é obrigada. Thank you. Se você fala thank you, você coloca um T aqui, você está falando do tanque. Então, existe a palavra thank aqui, e existe a palavra tank, que significa tanque. Pode ser tanto tanque de guerra, né, e tanque, tipo a shark tank, um tanque de peixes, um tanque de tubarão. Pode ser outros tanques aí também, esses foram os dois que me vieram na cabeça agora. Olha que loucura, cara. Então descaracteriza muito, você entende o que eu tô falando? Descaracteriza demais, muda muito a palavra. E isso foi uma coisa que eu falei, inclusive, na aula de TH do Decifrando do IPA, que na sua cabeça de falante de português, você tá acostumado com essa troca, você tá acostumado a essa substituição, porque a gente faz isso o tempo todo. Se você está acostumado a falar com outras pessoas, né, falantes de português, que estão aprendendo inglês, é uma prática muito comum entre a gente. Mas uma pessoa falante de inglês, não precisa nem ser nativo, não, né, de um idioma que não faz essa troca, a pessoa não está preparada para achar a palavra thank quando ela ouve tank. A pessoa não raciocina, não liga, não conecta uma coisa na outra. Então, você pode ter problemas de compreensão, sim, tá? Então, pratica, fala, ó, feu, félio, sabe, sambar, com a língua presa. Imagina você ter língua presa e fala essa frasezinha. Fica uma semana falando isso, nem lembro inglês não, preocupa com inglês agora não. Fica só falando em português. Depois de uma semana falando isso aqui de manhã, de tarde, de noite, o que vai ser TH na sua vida? Vai ser só mais um. Não tem nada de especial. Mais um par mínimo com essa troca, né, com essa diferença de t e f. A gente tem a palavra tent, que significa barraca, a tent, e tenth, que é o número ordinal, o décimo, na verdade, né? Então, 10 é 10 e tenth, décimo. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Barraca e décimo. Tenth. Se você pronuncia isso aqui como tent,
você vai estar falando outra coisa completamente diferente. Pronunciou em voz alta? Então é isso. Tent e tenth. Gente, ninguém me mandou solicitação. Vocês estão tímidos, né? Na outra vez que eu fiz live de pronúncia, tinha fila de gente aqui querendo entrar ao vivo comigo para pronunciar. Hoje ninguém pediu para entrar, mas tudo bem. No pressure. Falou que eu não ia pressionar, então só tô aqui, ó, chateada, com meu coração estraçalhado, que ninguém quis entrar ao vivo comigo, mas sem pressão, tá bom? Vamos pro nosso próximo parzinho. Então, esse aqui eu adoro. Essa primeira palavra, ela pode ter dois significados, inclusive. Ela pode ser amarrar e ela pode ser gravata também. Escrita do mesmo jeito, pronunciada do mesmo jeito. A pronúncia está entregue aqui de bandeja para você com a transcrição fonética, ó. Tie, tie, tie. Não é tie, não, não é aquela cantora, não. Tie, nada disso. Tie. Aqui, na palavra coxa, coxa, a parte do seu corpo, mas a parte da sua perna, coxa. Thigh, thigh. Repara que esse GH também tá fazendo vários nadas aqui. Não é pronunciado. Thigh, thigh, thigh. Então, se você substituir esse TH por um som de T, você pronunciou gravata. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas o contexto, talvez. Tá? O contexto pode resolver? Pode. Você pode também dar uma bugada na cabeça da pessoa que está te ouvindo? Pode também. E eu tô aqui pra falar a verdade. Não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça e dar tapinha nas suas costas. Tô aqui pra ser bem honesta com você. Então, bora praticar o TH. Tie, thigh. Consegue ver aqui na transcrição que bonitinho? Como que elas são idênticas? Ó. Esse é um ótimo exemplo para mostrar que as palavras, os pares mínimos não tem nada a ver com a escrita. A escrita dessas duas palavras aqui não tem absolutamente nada a ver. É sobre a pronúncia. Na pronúncia, elas são muito próximas. Tie, thigh. Um som apenas de diferença. Muito interessante, né? Esse aqui é o clássico, né? Esse aqui é o primeiro contato dramático que os alunos de inglês têm com o som do TH. É quando eles querem falar o número 3 e acabam falando árvore. Então, essa troca aqui, esse par mínimo, se trata disso. Three, 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 número 3. Tree, 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 árvore. Então, você vê que aqui, ó, é o mesmo som, é o I comprido, I do português, né? I de ilha. Então, os dois últimos sons idênticos. E aqui, tree, three. Olha, Felipe falou tudo. E eu bato muito nessa tecla. É melhor aprender certo desde o início. A gente tem uma crença que pra mim é muito, desculpa a palavra, mas estúpida, de achar que a gente tem que trabalhar com a pronúncia lá depois que você tá fluente. Sabe, é um curso que você vai trabalhar, se preocupar com a pronúncia, trabalhar com a pronúncia depois. Não! Você tem que trabalhar essa pronúncia desde o primeiro contato que você tem no inglês. Você tem que se esforçar para fazer da maneira certa. Porque senão você aprende do jeito errado, cimenta do jeito errado, acostuma do jeito errado e depois para trocar, você desaprender uma coisa e reaprender aquilo. Gente, é uma trabalheira, é uma frustração. Você sabe que você está falando errado e você erra de novo, e de novo, e de novo, você sabe que você está errando. Já acompanhei muitos casos assim. Não vale a pena. O que vale a pena? Agora. Mas eu já estou intermediário. Não tem problema. Arregaça suas mangas agora. Entra na seita. Entra na seita do IPA. Leva isso aqui pra sua vida. E pronto. É sucesso. Vou passar o final de semana te assistindo. Que bom! Tem muitas aulas aqui no perfil, viu? Pode maratonar as lives, que é uma melhor que a outra. De verdade. Modéstia à parte, as aulas daqui são feitas com muito empenho. Tem um monte pra você maratonar aí. De pronúncia, de música, tem muita coisa boa. Bom, deu pra pegar isso aqui então? Tree e three. Three. Árvore e 3. E se você substituir pelo F, poxa, não coloquei aqui, devia ter colocado. Se você substituir o TH pelo F, você vai falar livre. Escreve do mesmo jeito, seria F-R-E-E. Seria a palavra free, livre. Então aqui você não tem pra onde correr. Se você trocar o TH pelo T, você fala árvore.
Se trocar o TH pelo F, você fala livre. Existem. Você vai estar falando uma palavra que existe, né? O que você acha dos professores que querem ensinar primeiro o latim? Nossa, eu não tô sabendo de nada disso, não. Que professor que quer ensinar latim primeiro? Ensinar latim para depois ensinar inglês? Meu Deus, nunca ouvi um absurdo maior. Ainda bem que eu nunca encontrei isso pela frente. Você carrega os sons errados para o listening. João, não entendi. De repente estava completando alguma frase que eu falei? Você carrega, se você aprende errado, você carrega... Ah, é isso! Muito bom. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas você já me lembrou de um outro detalhe que é sempre bom falar. Sempre falo e é sempre bom repetir. Quando você fala de uma maneira equivocada, a sua compreensão, o seu listening, fica todo comprometido. Porque se você acha que você vai ouvir free, imagina que você tá aqui, né? E aí no número 3 você acha que é free. A pessoa vai lá e fala three, você não conecta. Você não entende o que a pessoa tá falando. Então se você aprende o inglês todo enviesado, todo... como é que eu falo? Todo cheio de gambiarra, né? Usando os sons do português para substituir, aí você não entende na hora que o nativo fala. Why? Surprise, surprise! Você não conhece os sons que o nativo está falando. Como é que você vai entender o que as pessoas estão falando se você não conhece os sons do inglês? Se você usa os sons errados na hora de falar? Vocês estão entendendo que não bate? É um pensamento lógico, é um pensamento super lógico. Você tem que dominar isso aqui é a fase 1. Pra mim, lá no Construção da Fluência, no meu curso de inglês, do 0 ao avançado, não é o decifrando IPA, não é o de pronúncia. O primeiro módulo é pronúncia. A gente começa o curso com o módulo de pronúncia. Eu falo, se você quiser ir fazendo as outras aulas em paralelo, pode, não tem problema, mas não pula isso aqui não. Não deixa aqui pro final não, que é o maior erro que você pode cometer. Tá fazendo sentido? Então é isso, você escuta da forma que fala, o João disse, né? As pessoas aprendem errado, mas alguns professores não ensinam. Mariana, a maioria dos professores não ensina. A pronúncia, ela é totalmente ignorada, até mesmo nos materiais didáticos. Eu uso um material que chama American English File e tem também o English File. É o único livro que eu conheço que ensina fonologia, que ensina IPA. Isso é uma parte totalmente, me fugiu a palavra, negligenciada. É uma parte totalmente negligenciada do ensino do inglês. E eu fico revoltada mesmo, mas isso faz o quê? Me dá combustível, me dá ânimo para vir aqui querer consertar essa falha, esse gap que existe no ensino do inglês, né? Vamos dar atenção para a pronúncia, porque importa. E não importa depois que você é fluente, não. Importa desde o dia 1 dos seus estudos. Quem concorda, respira. É isso. Então, o que eu voltei aqui, gente? Vamos para o nosso próximo parque. Olha! Já passou de 1 hora de live. Eu acabei ainda. Que surpresa! Vamos lá. True e through. True significa verdade. This is true. Isso é verdade. This is not true. Isso não é verdade. Essa aqui de baixo é through, que é através, atravessar, dá essa ideia de por, de passar por. Olha o tamanho disso aqui, gente. Essa palavra aqui, ela sempre aparece nas nossas lives. Olha o tamanho dela. Ela só tem 3 sons. E ela é um par mínimo com essa pitititinha aqui. Essa palavra miudez aqui. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma escrita dessa, nada a ver. Mas em pronúncia, elas são muito próximas. True, true, through, through. T normal, true, true. TH, through. Como a gente está trabalhando sempre com os mesmos sons, não tem muito mais o que ficar falando, né? Eu falei as mesmas coisas nos pares mínimos anteriores. Então, o negócio é você praticar. Eu aqui não tem mais o que eu ficar fazendo, não. É você que tem que botar essa língua entre os dentes e praticar, no caso do TH, né?
e na outra fazer o som normal. True, through. Verdade, através. Ó, o Wilton disse o seguinte: é como quando a criança aprendendo a pronúncia. É básico mesmo. Quando a gente é criança, a gente não fica falando calo em vez de carro ou caro. Tabito, minha irmã falava tabito. Ela queria falar cabrito, ela falava tabito. Era icônico, nunca esquecerei. Um tabitinho, um tabitinho. Cara, o que tem a ver tan com can? Nada! Mas a criança substitui. Ela vai ficar falando daquele jeito pra sempre? Não, uma hora ela tem que aprender. Então é normal você ter que passar por esse período em que você tem que praticar, que você tem que esforçar, você tem que dar o sangue, você tem que dar o suor em cima daquilo ali. Você não tem esse tempo que a criança tem. Ninguém vai olhar pra você e falar, ai, que bonitinho, falando tabitinho, que fofa. Não, quando a criança fala errado, a gente acha uma coisa linda. Com o adulto, o nosso mundo é um pouquinho mais cruel. Adultos não são tão legais, não. Ninguém vai apertar a sua bochechinha e vai falar, ai, que fofa, falando errado. Não, as pessoas são um pouco mais cruéis que isso, infelizmente. Então, meu conselho é, se esforça e pratica. Esse Reels que eu fiz do Pinóquio foi ótimo. P-No-Q-O. Pique. É isso. Você precisa de quê? Você precisa disso aqui, ó. Você fica só repetindo o som que você nem sabe o que é. Ninguém te ensinou a fazer aquele som e te manda repetir? Repetir uma coisa que você não sabe? Socorro. Eu ia odiar a pronúncia mesmo desse jeito. Né? Te botar pra... Repete a palavra aí. Você não entendeu o que a pessoa falou. Como é que você vai repetir? Gente, socorro, começa a suar frio. Só de imaginar essa situação. Mas não, o que eu faço aqui? Eu faço o caminho oposto, né? Eu te ensino o som primeiro. Eu comecei ensinando a diferença, né? T e f. E depois eu levo você para as palavras mesmo. Você colocar esses sons dentro das palavras. Então, esse próximo par mínimo que a gente tem aqui, fate e faith. Faith. Essa é a palavra destino, como o sentido assim, destino da sua vida, né? O que está escrito. Fate. Você pode dar uma suavizada nesse T e não explodir. Fala fate. Pode. Marca ele aqui, ó. Fate. Pode. Acontece muito no American English. Fate, tem nada de errado também. Pode marcar ele bem e explodir. E essa palavra aqui? Fé. Destino, fé. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você quer falar faith e falar fate, em vez de falar fé, você falou destino. Nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Ó. Idênticos, os três primeiros sons, são um par mínimo, porque o único som que diferencia essas duas palavras é o último. Vamos repetir comigo? Fate, faith. Fate, faith. Muito bom! Ó, tá acabando, viu? A gente tá entrando agora para diferenciar mais sons, né? Vai entrar um som novo. Então, antes a gente tava diferenciando t, t, t e f, f, f. Agora nós vamos diferenciar t, t, t e ch, como em tchau. Esse símbolo aqui já apareceu em algumas palavras anteriores. E eu só tenho aqui, deixa eu ver, eu só tenho 2 exemplos de par mínimo, que não tem muitos casos em que isso acontece, mas esse caso aqui, gente, é tão comum de errar, principalmente no começo. Mas é porque ninguém te contou, tá? Quando eu falo assim, é muito comum errar, eu não tô julgando, não tô criticando, não é esse o tom, é que ninguém ensina. Ninguém senta o aluno básico e fala, deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui é diferente. Isso aqui é uma coisa, isso aqui ninguém conta. Então você tá lá, ó, na sua grande aventura de aprender inglês, você acha que tá tudo no mesmo pacote, você acha que é tudo a mesma coisa, normal. Vamos resolver isso aqui agora, então? Que a Teacher Daf sendo aqui com você e te mostra que é diferente. É pra isso que eu tô aqui. That's what I'm here for. O T do inglês, friend, não é o T do português. O T do português é um T que a sua língua ela fica totalmente em contato com a parte de trás dos seus dentes. Encosta tudo. T. Encostou ali atrás? T. Tatu. No inglês, a sua língua não vai encostar desse jeito.
ela vai disputar o espaço, ela vai disputar esse contato com ar. Acredita nisso? Então vai ter um soprinho, vai ter um arzinho saindo ali no meio, nesse contato. Não vai ser um contato tão agressivo, digamos assim, né? Percebeu que teve um sopro? Olha a diferença. Português, tatu. Inglês, time. Tem um soprinho. Por causa desse soprinho, o seu cérebro, que não está acostumado com esse paranauê aqui, acaba associando esse som de t com esse t, que tem esse soprinho, ó. T, 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 t. Vai falar que isso não é parecido? Seu cérebro acha que é a mesma coisa. Mas guess what? Não é a mesma coisa. Conta pra ele. Conta pra ele que ele precisa saber dessa verdade. Esse existe no português. Tchau. Esse não existe no português. O que existe no português é diferente. Tatu. Time. Você entendeu essa diferença? Você está pronto para colocar esse som dentro de uma palavra? Se sim, a gente pode passar para os nossos pares mínimos. O par mínimo que eu tenho aqui é a palavra mastigar, que é chew, com o ch de tchau. E o número 2, to. Muitas pessoas pronunciam isso aqui como se fosse a mesma palavra. Muita gente fala o número 2 como se fosse two. 1, 2, 3. Não é two. Chew, com o som de tchau, é mastigar. Que loucura. É o seu caso? Não precisa dar chicotada nas costas. Tá tudo bem. O que você precisa fazer? Praticar. Você precisa do alfabeto fonético na sua vida. Você precisa de aula de pronúncia, de instrução de pronúncia. Você precisa de alguém te contando que essas diferenças existem, tá? É só isso, a gente resolve facinho essas coisas. E aí, essa diferença aqui, né, de to e chew, que é completamente ignorada, é relevante. Pra gente, eu falei assim, vai me dizer que não é parecido. É muito parecido pro meu ouvido de falante de português, que não tem esse som aqui desde que eu nasci. Comecei a ouvir esse som aqui, gente, eu tinha 19 anos. Passei 19 anos da minha vida completamente ignorante à existência desse som. Então, meu ouvido não tá acostumado com ele. E o seu também não tá. E tudo bem. Só que a gente vai sentar e cruzar os braços? Não, a gente vai atrás, né? A gente vai atrás, correr atrás do prejuízo. Vamos treinar esse ouvidinho aí para ele reconhecer essas diferenças. Então, para nós, é muito parecido. Para o ouvido de uma pessoa que não fala português, seja falante nativa de inglês ou não, uma pessoa que fala inglês e não fala português, isso aqui é totalmente diferente. É igual pão e pau. É igual mãe e mai. Se o gringo vem e fala mai, ele acha que mai e mãe é a mesma coisa, que não tem som nasal no inglês. Mas no seu ouvido, tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você segura um risinho ali e acha fofo, ai que bonitinho, ele não sabe falar mãe. E vida que segue, tudo bem. Mas é diferente, tá? Então, é aqui que eu quero a sua atenção. To e chew. Porque apesar de parecer a mesma coisa para você, na cabeça de quem tá te ouvindo, que não fala português, pode não fazer sentido. A pessoa pode sim não te entender. Vamos parar de colocar tudo nas costas do tal do contexto, né? E aí, olha que interessante, eu recebi, na verdade, essa sugestão por DM. Eu falei que eu ia falar, né, das palavras que têm a pronúncia muito parecida e um som as diferencia. E a pessoa que mandou a dúvida, que mandou a sugestão de palavra no DM, pediu essas duas aqui. Pediu to, número 2, e to, que é também. Mas guess what? A pronúncia delas é idêntica. É a mesma coisa. Então, na verdade, eu trouxe esses daqui, né? Esse outro aqui, eu trouxe esse aqui. Mas eles não são pares mínimos. O par mínimo é isso aqui. To e to. Quase a mesma coisa, um som diferenciando. Isso aqui não, é a mesma pronúncia. Ó, essas três aqui, ó. Essas três são idênticas.
E quem que te prova isso? A transcrição fonética, Brasil. Ó, gente, a mesma palavra, não era isso que eu queria, não. O que eu queria aqui? Era um O só. Ah, tá aqui. Disfarce, ela tá aqui embaixo. Não errei não, tá certinho, calma. Era isso, depois isso, e depois isso. Era essa tela que eu queria mostrar. Então, essas 3 palavras aqui, elas têm a mesma pronúncia, são palavras diferentes. Também, dois, e a preposição geralmente traduzida como para. To, to, em nenhuma delas você vai fazer o tch de tchau. Tá fazendo sentido isso na sua cabeça? Eu espero que sim. Então, dúvida muito recorrente que eu recebo sempre de alunos, de seguidores. O que acontece com esse to aqui, que tem hora que na frase parece que eu não ouço muito to? Qual que é a diferença de pronúncia? É tudo igual mesmo, sempre? Não. Essas daqui vão ser sempre fortes. Numa frase, né, sempre, tenho medo de falar a palavra sempre, que vai que tem uma situação que não. Então, geralmente, essas daqui elas vão sair com força. Elas sempre vão ter a pronúncia como to. A preposição, uma palavra gramatical, né, uma palavra que não é uma palavra de conteúdo, não é uma palavra que tem muito sentido, ela tem uma função gramatical, geralmente essas palavrinhas reduzem. Quando ela reduz, ela vira t. Então, você fala comigo, conversa comigo, talk to me. Não é talk to me. É talk, importante, t, não importante, me, importante. Talk to me. Essa redução não vai acontecer com esses 2 bonitinhos aqui, só com esse. Então, esse aqui é um conteúdo extra que eu trouxe para essa live, tá? Isso aqui não é par mínimo, mas foi por causa dessa sugestão que eu recebi por DM e eu sei que isso confunde muita gente. Vamos recapitular esse último então. Isso é um par mínimo. Quase idênticas, um som de diferença. Repete comigo. To, como em tchau. To não existe no português. É como o T do português, só que ele tem um arzinho ali saindo na frente. O arzinho disputa com o contato que acontece da língua com a parte de trás dos dentes. To. E aqui nós temos mesmo som, idêntico, também e 2, to, e a preposição to pode ser reduzida. Friends, a parte de conteúdo da nossa live acabou. 1h15. Gente, eu nunca vou conseguir na minha vida fazer uma aula de 1 hora. Eu acabei de crer. Eu olho pro conteúdo e falo, não, essa vai ser rapidinho. Vixe, meia hora eu vou acabar essa aula. Eu penso. Não. Gente, estamos reforçando o convite para vocês que a partir de segunda-feira que vem eu vou estar dando 4 aulas gratuitas, 100% free, do projeto Quero Ser Fluente. Essas aulas vão acontecer no YouTube, elas não vão ser aqui no Instagram. Você pode fazer a sua inscrição através de um link que está disponível nos meus stories. Você chega lá, ai, teacher, não achei o link. Pode mandar uma mensagenzinha por DM que eu te envio. Nessas aulas eu vou ensinar como é que você vai estudar do jeito certo para ficar fluente em inglês. Então hoje eu falei de várias práticas com vocês, né, que não são legais, que te atrasam, que te atrapalham. Por exemplo, não estudar pronúncia desde o começo. Isso é um perigo, isso é um erro, isso atrasa o seu progresso. Esse é só um dos problemas que acontecem muito comumente com quem está estudando inglês. Então, vai lá no projeto Quero Ser Fluente, participe das aulas, que eu vou contar tudo o que você precisa saber para ficar fluente em inglês, ok? Bom, obrigada pela participação, obrigada pela companhia. Estar ao vivo com vocês é sempre muito agradável. Adoro os comentários, as dúvidas, a interação. E é isso, deixa eu ver os comentários aqui. Ó, ótima aula, muito obrigada. A Fernanda, que bom que você gostou. I appreciate, que bom que você gostou, Wilton. I don't miss it for anything. Ai, que bom, o Murilo já está na agenda dele a participação no projeto Quero Ser Fluente. A Liliane, será que eu falei errado? Liliane, aluna do Decifrando IPA. Bye, see you later, te vejo no curso.
Robert, you're welcome. Mariana, you're welcome. Perfect, bye bye. Ai, que maravilha, friends, vocês são demais. Obrigada pela companhia. Kisses, beijos. Good night. See you.